Nele. Boa noite, começamos o terceiro dia do nosso seminário Viva Vox, e hoje temos Jorge Vasconcelos, que meu mestrando em filosofia pela UFES, pela Universidade Federal de Sergipe, e ele vai falar sobre os processos de impiedade contra os filósofos atenienses. São cerca de 30 minutos para a sua fala, Jorge, seguido de mais 10 para perguntas e debate, ok? Certo. A palavra é sua, então, Jorge. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesse 12º Seminário Viva Vox e espero poder colaborar hoje com essa temática que, para mim, é tão cara e tão interessante, que são os processos de impiedade contra os filósofos atenienses. Quando a gente trata acerca da questão da impiedade, que é uma questão muito cara à filosofia antiga, à filosofia clássica, eu fiz aqui uma separação meramente pedagógica para tentar auxiliar na compreensão de todos nós entre a questão da impiedade, na condição da Grécia Antiga, da Atenas, que carecia e necessitava de uma estruturação para aquela sociedade, em que se baseava em algumas condicionantes que estavam envolvidas entre a ética e a religião, mas também, numa outra parte, o abordar da questão da política imbrincada nessa condicionante, porque quando vamos bem observar, sempre a política está nos meandros de todas as situações, sejam as positivas ou as negativas da nossa existência e da nossa convivência. Então, o que é que nós podemos fazer a não ser começar descrevendo o que é a impiedade? Então, a impiedade, no processo da Grécia Antiga, da Atenas, ela é a condição de introduzir novos deuses a cultos que não eram reconhecidos, trazer deuses de fora de outras paragens, de outras realidades, de outras condições para dentro da sociedade grega. Não acreditar nos deuses protetores da cidade, ter uma opinião contrária com relação à religião tradicional, a religião que era imposta, que era colocada para aqueles que viviam ali na Atenas. E o que é que acontece? Era uma transgressão gigantesca a criatura que cometia o crime de impiedade. Porque, segundo o Tratado das Virtudes e dos Vícios, do Corpus Aristotélico, a impiedade também é uma transgressão aos deuses, aos daimones, aos mortos, aos pais e à polis. Impiedade, originalmente, se definiu na ideia de atentado à família e um delito contra a polis. Porque tenta esse Estado estruturar-se nessa condição de ter os seus deuses, as suas divindades, ter o respeito, ter a condição de louvar, ter a condição de ser obediente a todos esses. E todos aqueles que não se enquadravam nessa condição eram criaturas também perigosas para a sociedade ateniense. Por quê? Porque se tinha a ideia de que um crime cometido com a questão da impiedade era a possibilidade de deixar de trazer uma irritação, uma condição negativa perante os deuses. E aí qualquer atentado à ordem sagrada era sentida pela polis como ameaça à sua própria existência. A ideia de que a cidade estava sob a proteção divina e não obedecendo aos deuses e os patronos iriam sofrer. E isso era desde uma colheita, desde a guerra, desde as problemáticas que a gente observa no dia a dia. Então, a possível condição de cometer o ato de piedade contra os deuses traria uma fúria contra todos. E a gente vê que no crime de impiedade, o bem jurídico tutelado não é e não são os deuses, e sim a polis, a sociedade, porque é ela que sofrerá todo o assédio. Ou seja, na condição da impiedade, mesmo contra aquele Deus ou aquela divindade, mas é aquele Deus e aquela divindade que acreditava
as pessoas daquela época que iriam voltar-se contra a sociedade. E todas aquelas pessoas iriam sofrer. Não existiria uma particularização. Ou seja, aquele que cometeu o ato de piedade pagaria pelo seu erro. Não, era uma condição coletiva em que todos iriam ter que passar por aquele estado provacional. E era um grande desequilíbrio entre os homens e os deuses. É necessário existir um equilíbrio. É necessário que exista uma permanência e uma condição de congruência entre os deuses e os homens. E a partir do momento que ocorre a questão da impiedade, você deixa esses que acredita que lhe protegem, que lhe dá toda a condição de você acreditar ter uma vida boa e uma vida sã, para agora ficar amedrontado. E aí, quando a gente vai observar, porque eu falo impreterivelmente acerca do processo de impiedade contra os filósofos, mas quando a gente vai ver tanto os filósofos quanto as pessoas normais, comuns, da Atenas, eles não tinham uma diferenciação com relação à formulação da acusação. Porque quando a gente vai ver no campo formal da acusação, não existia aquela condição de observar se a criatura que incorreu na questão da impiedade, se ela tinha a noção, se ela sabia que ela estava cometendo ou não. Pelo simples fato do cometimento, você já era julgado, você já era processado. E na maioria das vezes, as opções que se tinham era a morte ou o exílio. Por isso que vários dos filósofos e das criaturas que tiveram o processo de impiedade imputado contra eles se exilaram, e aqueles que ficaram, como é o caso mais conhecido de todos, que é o Sócrates, arcou com a consequência de ir até o final, porque jamais fugiria da condição de que lhe era dada de assumir suas responsabilidades perante a polis, perante a normativa jurídica que ele tanto respeitou durante todo o tempo da sua vivência. E aí, só para fazer uma citação para vocês, nós observamos alguns filósofos que passaram por esses processos e foram julgados. E aí um deles foi Anaxágoras. E Anaxágoras foi acusado de impiedade por ensinar que o Sol era uma pedra incandescente, a Lua uma simples pedra, negando ser eles os deuses Apolo e Ártemis, respectivamente. E só por essa condição, e aí a gente diz só no ambiente contemporâneo nos dias de hoje, mas imagine aquela época um filósofo chegar e dizer que aqueles dois astros, aquelas duas condições, não eram o que eles objetivamente colocavam como dois deuses. E aí nós nos observamos estando em contato ainda com a condição mítica da mitologia. Isso nós observamos que nem o período pré-socrático, quando a condição do estudo da physis começa a ser mais elaborada e mais tida como um âmbito de preocupação, se encontra aqui. Outro que possa ser que muitos de nós não tenhamos a condição de ter o conhecimento foi Aristóteles. Aristóteles também sofreu um processo de impiedade. Por quê? Aristóteles ele compôs um hino para homenagear Hérmias. Só que era um peã, uma das formas de lirismo, que consistia num conto em honra aos deuses. Dessa forma, o hino a Hérmias era uma profanação ao sagrado e só poderia ser feito posto aos deuses. E o que aconteceu? Aristóteles mudou-se para Cálcide, onde ficou até 332, para que não tivesse a possibilidade de responder por esse processo de impiedade.
quando nós vamos olhar e ver todo esse procedimento, nós chegamos à conclusão de que essa sociedade passava por tudo isso por algumas questões. Tinha-se a guerra do Peloponeso, teve a questão da peste, das doenças, teve a condição de, depois da possibilidade de um reajuste, uma reorganização da estruturação da polis grega, uma nova sociedade se instituir, e se tinha esses valores colocados como um método, um modo de organização, de estruturação para que as pessoas pudessem seguir. Para que o caos, a desordem e outras orientações diversas, como alguns citam, como os sofistas que traziam novas ideias, como alguns outros filósofos que traziam contemplações acerca de atividades mais, não viessem a trazer um prejuízo para a cidade. Porque aí é o outro plano onde nós entramos. Lembremos de que Sócrates foi julgado também por impiedade. E tem algo em Sócrates que me chama muito a atenção quando eu vou fazer a leitura dele sobre seu julgamento, não só sobre impiedade, mas também com a corrupção da juventude, é de que Sócrates fala muito acerca do seu daimon, da sua divindade, do espírito que o segue, que o ajuda, que o auxilia. E às vezes eu fico me questionando se não houve uma interpretação também equivocada, achando que quando Sócrates afirmava e falava acerca do seu daimon, ou seja, do seu espírito, da divindade que o auxiliava, que ele trata desde lá quando vinha do santuário de Delfos, não fizeram uma interpretação equivocada de achar que ele estava falando de uma pleiade, de uma coletividade de deuses, e a partir daí estava querendo introduzir novas questões, porque isso nunca aconteceu. Em todos os textos socráticos, nós observamos Sócrates, em todo momento nos diálogos, tanto com Platão, quanto aos sofistas e seus eminentes alunos, que ele sempre cita por Zeus. E não esquecendo que no derradeiro instante, que é aí onde eu faço a súplica pelo entendimento de como o erro se foi perpetrado. Como alguém pode ser ímpio, pode estar numa condição de não crer nos deuses, nas divindades ao qual faz parte, da sua cidade, do lugar onde convive, quando, num dos últimos momentos antes da sua morte, ele chama Críton e diz a esse, que era seu seguidor: Críton, eu quero que tu faças algo. Vais, compra um galo e paga a Asclépio, para que eu possa ir e não deixar esta condição devendo ao Deus. Então, como alguém que pode ser imputado à condição de ímpio, preocupa-se nos derradeiros instantes da sua condição de definhar e morrer, vai preocupar-se com pagar uma dívida a um Deus. E aí é nessa condição que a gente vê que na Atenas clássica do século V e no século IV, vários filósofos foram processados por impiedade, por causa da divulgação das suas ideias. E aí é onde é interessante. A questão não era o grupo ou a condição ao qual se filiava, mas sim as ideias aos quais eles passavam. E as ideias eram preocupantes, porque as ideias tomam corpo, as ideias tomam volume, e as pessoas aceitam as ideias, e as ideias começam a ser colocadas em práticas, e isso é um perigo. Então, a gente vê o interesse em atingir um grupo político, do qual proibia a propagação das ideias do filósofo.
E isso é algo de conotação política. A gente vê que, no caso de Anaxágoras, quando ele sofre processo de impiedade, se ele não tivesse a ajuda e a colaboração de Péricles, certamente, como dizem que ele foi exilado, conseguiu fugir, alguma das alternativas são essas, se ele não tivesse a ajuda de Péricles, ele não teria conseguido fugir, certamente, de uma execução. Aristóteles, como já vinha da condição de ser o preceptor de Alexandre o Grande, existiam grupos dentro de Atenas que não eram grupos que tinham um olhar aquiescente com relação a Aristóteles, justamente porque ele adivinha dessa condição macedônia. Então, grupos políticos que têm interesse e utilizavam a impiedade para eliminar, para erradicar, para tirar de circulação os seus opositores, aqueles aos quais lhe traziam grandes incômodos. Nós não devemos nos esquecer de que a política tem 3 conotações. A política, aquela da polis, a política, aquela que a gente conhece como a arte da convivência, da troca de ideias, do respeito mútuo, da atividade de convivência, essa que é a política mais nobre e a que nós devemos vivenciar a todo instante. Nós temos a política partidária, que é aquela condição a qual cada um tem seu partido político, o seu viés, a sua ideologia partidária, e aí, pelas afinidades, faz parte e compõe, mas nós também temos a politicagem, que é, infelizmente, a parte mais baixa, é a condição mais desadequada, deselegante, e que nós não devemos nos deixar levar. Mas, infelizmente, se não tivermos a atenção, nós adentraremos por ela. Então, como eu estava falando, afastar aqueles considerados prejudiciais à polis. E a impiedade se transformou numa ferramenta eficaz. Eficaz. Então, não tem como não observar que uma condição ética e religiosa, que tinha como a condição de respeitabilidade, aceitação, conceituação da cidade, que tinha os seus deuses, as suas divindades, e o respeito que lhe era devido, a condição de prospectar com que aquilo fosse um ordenamento que colaborasse para a estruturação e a manutenção da paz, fosse levado a cabo como uma condição capturada pela política para que os seus adversários fossem eliminados. No século V, os processos de acusação de impiedade chegaram a Anaxágoras, Fídias, Diágoras de Melos, Andrócides, Sócrates, no século IV, Aristóteles, Estípon de Megara, Teodoro e tantos outros. E aí eu vou citar um exemplo. Segundo Plutarco, Fídias foi processado pelos inimigos de Péricles sobre a acusação de furtar marfim e ouro das construções do Párteno e de impiedade, por ter reproduzido sua imagem e a de Péricles no escudo da estátua da deusa Atenas. Mas o que nos traz mais espanto e nos demonstra a condição de quanto a política ela é perniciosa quando ela é má utilizada, e principalmente quando associa-se a condições de cunho religiosos, é quando ocorre o decreto de Dioptes. O que é que tem nesse decreto? O decreto de Dioptes, ele retira a competência do Areópago, o antigo Supremo Tribunal de Atenas, e passa para o Demos, ou seja, as subdivisões administrativas na Grécia Antiga.
E esse é um decreto que se tornou uma arma política. Como é que você tira de um tribunal aonde já está habituado, acostumado a tratar de determinadas situações, e você passa para aqueles que agora você acha mais adequado? E aí eu gostaria de lembrar algo bastante interessante. Quando nós observamos a condição socrática, no julgamento de Sócrates, na apologia, nós observamos que temos os julgadores, que são aqueles 501. Mas nós também temos os acusadores. E quando nós vamos a observar aqueles acusadores que estão ali formalmente apresentados, Anito, Meleto e Licão, me chega a condição de ser um questionamento de que muito se fala de que o primeiro tribunal de exceção ocorreu no Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas como pode, num tribunal, inimigos serem aqueles que vão fazer a parte da acusação? Outra questão que eu acho de cunho bastante interessante. Lembremos de que 25, 30 anos antes deste julgamento de Sócrates, Aristófanes, com As Nuvens, o grande comediógrafo da época, já estava deturpando, trazendo a condição de mostrar para aquela sociedade, pintando em cores nítidas e claras, um Sócrates que não era e não existia. Então, nos dias de hoje, a gente fala sobre a condição de destruição de reputações. Mas quando a gente vai olhar o processo de Aristófanes com As Nuvens, detratando Sócrates, nós observamos que nada é novo. O modus operandi vai trabalhando numa mutação, numa transformação, mas as coisas continuam da mesma forma. Ou seja, a condição de destruição de reputações, ela sempre existiu. Agora é por via da internet, pelos meios sociais. Antes ela era pela comédia, era pelo teatro. Então, é daí que vem a importância, ao meu ver, de nós estudarmos e analisarmos a filosofia clássica, a filosofia antiga, porque ela nos traz respostas para as questões do cotidiano. Não exista um questionamento ao qual eu não possa ir para os antigos, para os pré-socráticos, para o período socrático e até o período helenístico, chegando à Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que não obtém a resposta. Porque tudo é muito atual. Tudo o que esses grandes filósofos da condição antiga nos trouxeram é atual. É atualíssimo. Tanto é que há mais de 2.500 anos, hoje, nós ainda falamos, estudamos, debatemos e, às vezes, até entramos numa certa condição de conflito de ideias e de teses com relação ao julgamento de Sócrates, apenas por impiedade. Se não fosse tão importante, se não fosse deveras interessante e algo que ajuda a construirmos o nosso futuro, não estaríamos hoje falando sobre eles. Então, para encerrar a minha parte, que eu acho que eu já até passei do tempo, eu gostaria de terminar dizendo que o crime de impiedade, ele foi a base, o objetivo, não só para Sócrates, mas para muitos dos filósofos. A impiedade
estava ali como um meio de acusação. Mas por trás, o grande fio condutor era a questão política. Como não se podia colocar como pano de frente a condição da política, coloca-se à frente a impiedade e torna-se pano de fundo a condição da impiedade. Que nós possamos sempre estar atento à política quando ela adentra nos nossos caminhos, nas nossas atividades, e não nos assalta numa condição negativa, tomando a razoabilidade e nos levando a muitos erros que nós ainda nos permitimos. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Obrigado, Jorge. Estou abrindo aqui para perguntas. Quem não quiser falar pessoalmente pode colocar no chat. Quem quiser, pode deixar sua câmera aberta, Jorge. É isso. Um ponto interessante, né, que você fez essa relação com o cancelamento, né, na atualidade, e também com o julgamento de Nuremberg. Né? Eu me lembrei que depois busca essa citação que vai servir para você trabalhar em cima dessa questão. O Chomsky, aquele filósofo, né, de esquerda norte-americano, ele disse que se usassem os mesmos critérios para julgar os presidentes americanos, todos eles que vieram depois da Segunda Guerra, todos esses presidentes teriam de ser condenados à forca. Certo? Então, eu achei muito interessante a sua abordagem, porque muito importante, porque enfatiza esse caráter político, né? E esse desejo que tanto os antigos quanto nós, pós-modernos, né? Também os modernos tinham de eliminar certas pessoas por causa de suas ideias perigosas, né? Suas ideias aparentemente perigosas. E aí, como não podem pegá-los diretamente, por isso, então inventam pretextos, né? Pretextos, falsas acusações, esquemas e todo tipo de subterfúgio, né? Para realizarem seus intentos de eliminar o indivíduo da vida política, da vida social. E a condenação de Sócrates, ela foi tão pesada, né, que 20 anos depois eles perceberam um erro que tinham cometido e erigiram uma estátua de Sócrates no meio de Atenas. Mas aí já era tarde, né, já tinham feito um ato, né, terrível. Eu queria ouvir o que o Londe com certeza tem coisas a dizer quanto a isso. Vem aí, Londe, diga aí, abra o verbo aí. Longe é nosso professor, ele trabalha em Belmiro Gouveia. Está nos ouvindo? Está podendo falar? Longe. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a você, Jorge. Eu cheguei um pouco cansado, estava trabalhando, mas quando eu cheguei em casa, me deparei, pedi logo para que o professor mandasse o link. É uma boa discussão a sua problemática. E é impressionante quando você começa, logo no começo da sua fala, você fala sobre a questão da piedade, né? Que é, por exemplo, não introduzir um Deus que não seja um Deus conhecido pelos atenienses, um Deus conhecido, enfim, pelos gregos, né? Já que cada cidade-estado possuía a crença nos deuses, mas havia o seu Deus predileto para cada cidade. Eu fico assim pensando, Jorge, na questão da piedade, ela é muito ligada à questão da fé. Porque os deuses gregos, eles não, na minha concepção, eles se tornaram mitologia
um conjunto de mito, porque o cristianismo apareceu. Eros, por exemplo, foi embora. Eros que cuidava do outro, que fazia com que o professor exigisse bastante do seu aluno, e o aluno, por exemplo, dava o melhor ao professor no campo do conhecimento, e ambos ficavam completos. Que Eros era isso, diferentemente do amo ágape, que substitui Eros. E para mim foi uma felicidade. Eu vejo a piedade aí como esse liame muito forte entre o homem grego e a sua fé. Eu não consigo ver, por exemplo, os deuses com mitologia. Porque se eu for ver os deuses com mito, eu vou ver o cristianismo também. Porque seria muito injusto ficar conceber os deuses com mitologia e não conceber a Cristo com mitologia. Mas a minha observação é voltada à questão da piedade. Eu tinha uma concepção diferente e aprendi com você outra. Você fala que ser piedoso é justamente não negar os deuses. Sócrates, de fato, é acusado de negar os deuses. Que ele recebe não foi a perversão da juventude, e sim a negação dos deuses. Mas Sócrates vai dizer, como se eu nego os deuses, se eu acredito num daimon que fala comigo? Mas para o grego, talvez, isso se caracterizava, e aí isso vai muito em contraste com a sua fala, e aí respalda muito a sua fala, porque para os gregos, talvez o daimon, por não ser conhecido por gregos, fosse uma forma de impiedade, porque se tratava de um Deus que eles não conheciam. Mas mesmo assim, eu tinha uma concepção de que a impiedade era justamente não acreditar nos deuses, mas não importava que deuses, né? Na realidade, eu estava confundindo o período, eu fiz uma confusão, e aí você me fez esclarecer bastante. É o período helenístico, que é o período que o helenismo, né, ou a cultura helênica se expande por todo o Mediterrâneo, e aí, nessa expansão, eles vão acoplando outros deuses ao panteão. Mas nesse período não, de fato, é o período clássico, eles não entendem, eles não compreendem um outro deus que não fosse os deuses gregos. Ouvindo e aprendendo, né? Eu só tenho a dizer isso e fiquei muito satisfeito com a sua apresentação, a questão da piedade. Para mim, né, no que você falou, foi substancial em tudo, mas foi nisso aí que eu fiquei contente e fiquei completo. Aliás, eu fiquei completo em toda a sua fala, mas eu tinha esse problemazinho e você me corrigiu. Obrigado, professor, por você ter me corrigido. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Mila. Obrigado, Jorge. Já passamos nosso tempo, então, parabéns pela sua apresentação e vamos seguir.